O milagre que mudou a vida de José, a filha liberta da síndrome de Marfa. José era um homem simples, trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo. Casado com Maria, pai de duas filhas, Ana, de 12 anos, e Sofia, de 8, ele sempre havia sido um homem de fé, embora não frequentasse nenhuma igreja com regularidade. A vida deles era modesta, mas feliz, até que um diagnóstico médico abalou tudo. Sofia tinha síndrome de Marfan, uma doença genética rara que afeta o tecido conjuntivo, causando problemas cardíacos, ósseos e visuais. Os médicos foram claros: sem tratamento adequado, a vida da menina estaria em risco. José e Maria se desesperaram. As consultas com especialistas eram caras, os remédios custavam uma fortuna, e a cada exame, a situação parecia piorar. Sofia sentia dores nas juntas, tinha dificuldade para respirar e, o pior, os médicos falavam em uma possível cirurgia de emergência no coração. José trabalhava dia e noite, mas as dívidas só aumentavam. A pressão era tanta que ele começou a ter crises de ansiedade, sentindo que estava falhando como pai. Foi então que um cliente da oficina, o Sr. Antônio, um homem de fala mansa e olhar sereno, percebeu seu desespero. Depois de ouvir a história, Antônio colocou a mão no ombro de José e disse: "Meu irmão, eu já passei por coisas difíceis também, mas encontrei força na Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres. Por que você não vai? Não custa nada tentar." José, sem muitas esperanças, mas sem mais opções, anotou o endereço do templo mais próximo. No domingo seguinte, José e Maria entraram na Igreja Universal do Reino de Deus com Sofia no colo. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a fé que move montanhas. José sentou-se nos fundos, com o coração apertado, mas algo dentro dele começou a se mexer quando ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de doenças consideradas incuráveis. No final do culto, o pastor fez um chamado: "Quem aqui precisa de um milagre? Quem está lutando contra uma doença, uma dívida, uma batalha espiritual? Venha ao altar, porque hoje Deus vai agir." Maria puxou José pela mão, e os dois subiram, com Sofia entre eles. O pastor orou com unção, colocou as mãos sobre a cabeça da menina e declarou: "Em nome de Jesus, esta doença não tem mais poder sobre você. Sofre, mal de Marfa, saia deste corpo agora." José sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica estivesse no ar. O pastor então chamou os obreiros, que os levaram para uma sala de oração. Lá, uma irmã os recebeu com um sorriso e explicou sobre a corrente de oração: "Aqui, nós oramos sem parar, dia e noite, por quem precisa. Vocês não estão sozinhos." José, com lágrimas nos olhos, contou toda a história. A irmã orou com eles, ungiu Sofia com óleo consagrado e disse: "Deus já ouviu. Agora, é só questão de tempo." Nos dias seguintes, José e Maria começaram a participar das vigílias de oração e das campanhas de fé. Eles aprenderam sobre a importância do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como um ato de fé, uma semente plantada para colher bênçãos. José, que sempre havia achado que dinheiro era só para pagar contas, começou a entender que Deus abençoa quem é fiel. Uma noite, durante a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os fiéis clamam por milagres, José sentiu algo diferente. O pastor estava falando sobre a libertação através da fé, e de repente, Sofia, que sempre se queixava de dores, levantou-se e disse: "Pai, não dói mais." José não acreditou. Levou ao médico na semana seguinte, e os exames mostraram uma melhora inexplicável. O coração de Sofia, que antes apresentava dilatação preocupante, estava normalizando. Os ossos, que antes causavam dor, não mostravam mais os mesmos sinais de degeneração. Os médicos ficaram estarrecidos. "Isso não tem explicação científica", disse um deles. Mas José sabia: era o poder de Deus. O milagre não parou por aí. José, que antes vivia endividado, começou a prosperar. Clientes novos apareciam na oficina, as dívidas foram quitadas, e ele até conseguiu comprar um imóvel maior para a família. Mas o mais importante era ver Sofia correndo, brincando, vivendo como qualquer criança saudável. No domingo seguinte, José subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele disse: "Eu vim aqui desesperado, achando que tudo estava perdido. Mas Deus, através desta igreja, me mostrou que nada é impossível para Ele.
Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, minha filha está curada, minha família está unida, e minha vida foi transformada. O pastor, emocionado, completou: isso é o poder da fé. Quando nós nos entregamos a Deus, quando participamos das campanhas, quando somos fiéis nos dízimos e ofertas, quando oramos com determinação, os milagres acontecem. A lição de José. Hoje, José é um homem diferente. Ele não só frequenta a Igreja Universal, como também se tornou um obreiro, ajudando outros que chegam desesperados, assim como ele chegou um dia. Sua história ensina que 1. Deus ouve o clamor dos que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido, a fé move o sobrenatural. 2. A igreja é um lugar de batalha espiritual, não é só um local de reunião, mas um campo onde Deus opera milagres através da oração, da unção e da obediência. 3. A prosperidade vem da fidelidade. José aprendeu que o dízimo e as ofertas não são perdas, mas investimentos no reino de Deus, que retornam em bênçãos. 4. O milagre não é só a cura, é a transformação. Sofia foi curada, mas José também foi libertado do medos, das dívidas e da falta de propósito. Sempre que alguém pergunta como sua filha foi curada de uma doença sem cura, José responde com um sorriso: não foi a medicina. Não foi o acaso. Foi Deus, na Igreja Universal, onde os impossíveis se tornam possíveis. A vida de José e Sofia não voltou a ser a mesma depois daquele milagre. O que antes era uma família abalada pela dor e pela incerteza, agora se tornará um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o Senhor não parou por aí. Ele tinha planos ainda maiores para eles, e tudo começou quando o pastor os chamou para um desafio de fé. Era uma noite de quarta-feira, na reunião da Santa Ceia. O templo estava lotado, e o ar pesava com a presença de Deus. O pastor, com a voz firme e cheia de autoridade espiritual, falou sobre a importância de servir. Deus não nos cura só para ficarmos bem, mas para que sejamos instrumentos nas mãos dele, disse, olhando diretamente para José. Muitos aqui estão esperando um milagre, mas precisam de alguém que já o recebeu para mostrar que é possível. José sentiu o coração acelerar. Ele nunca tinha imaginado que poderia ser usado por Deus daquele jeito. Sempre se viu como um homem comum, com suas lutas e limitações. Mas naquela noite, algo mudou dentro dele. Quando o pastor fez o apelo para que os milagrados se levantassem para dar o testemunho, José não hesitou. Com Sofia ao seu lado, ele subiu ao púlpito pela primeira vez. As palavras não vieram fáceis. Suas mãos tremiam, e a voz falhava de emoção. Mas à medida que ele contava como Deus tinha curado sua filha, como as dívidas foram pagas, como o medo tinha sido substituído pela paz, uma unção poderosa encheu o lugar. Pessoas começaram a chorar. Algumas se levantaram, pedindo oração. Uma mulher no fundo do templo gritou: eu também preciso de um milagre para minha filha. José sentiu uma força sobrenatural tomá-lo. Não era mais ele falando, era Deus usando sua voz. Nos dias seguintes, José começou a frequentar as reuniões de obreiros. Aprendeu a orar com autoridade, a impor as mãos, a falar a palavra com convicção. Sofia, que antes era tímida, agora acompanhava o pai com um sorriso confiante, como se soubesse que Deus a tinha guardado para um propósito. Um dia, durante uma campanha de cura divina, uma senhora aproximou-se deles com lágrimas nos olhos. Seu neto estava em estado grave no hospital, e os médicos tinham dito que não havia mais esperança. José não pensou duas vezes. Pegou a mão daquela mulher e começou a orar com a mesma fé que tinha aprendido quando Sofia estava doente. Senhor, o mesmo Deus que curou minha filha pode curar esse menino, clamou. A mulher saiu do templo com uma paz que não sentia há semanas. No dia seguinte, ela voltou correndo para a igreja. O neto tinha acordado do coma e os exames mostravam melhora inexplicável. Os milagres começaram a se multiplicar. José, que antes era apenas um homem desesperado buscando uma solução, agora era um instrumento de Deus nas mãos do pastor. Sua casa virou um ponto de apoio para quem precisava de oração. As pessoas o procuravam no trabalho, na rua, até mesmo em supermercados, pedindo que intercedesse por elas. E José, humildemente, sempre dizia: não sou eu, é Jesus. É a mesma fé que me fez crer pela cura da Sofia. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um dia, durante um culto de libertação, José sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração:
agora é a hora de você se entregar completamente. Ele sabia o que isso significava. Naquela noite, depois do culto, ele procurou o pastor e disse: quero me batizar nas águas. Quero servir a Deus com todo o meu coração. O batismo foi um marco não só para José, mas para toda a igreja. Quando ele saiu das águas, foi como se uma carga de anos fosse lavada. Sofia, emocionada, abraçou-o forte. Papai, agora a gente é de Deus para valer, disse ela, com os olhos brilhando. Hoje, José é um obreiro dedicado na CCB. Ele e Sofia estão sempre na frente de batalha, orando, testemunhando, levando esperança para quem está desanimado. Sua vida virou um exemplo de que Deus não só opera milagres, mas transforma vidas para que elas se tornem canais de bênção. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, José responde com a mesma convicção: não foi força minha. Foi a misericórdia de Deus, foi a igreja que me ensinou a crer, foi a fé que me fez ver que, onde o homem diz o é impossível, Deus diz o eu sou o Deus do impossível. E assim, a história de José e Sofia continua, não como um milagre isolado, mas como uma corrente de fé que não para de crescer. Um dia, enquanto José e Sofia visitavam um bairro simples na periferia, encontraram um jovem chamado Lucas. Ele estava sentado na porta de uma casa humilde, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Ao se aproximarem, perceberam que ele estava sob o efeito de drogas. O cheiro forte de álcool misturado ao desespero era nítido. Sofia, com a mesma ternura que aprenderá com os irmãos da igreja, ajoelhou-se ao lado dele e segurou sua mão. Lucas, Deus não te esqueceu, não, disse ela com voz firme, mas cheia de amor. José, lembrando-se de como também já estivera perdido, colocou a mão no ombro do rapaz e começou a orar em voz alta, sem medo das pessoas que passavam e olhavam com curiosidade. Senhor Jesus, este jovem é teu. Livra ele desse vício, quebra essas correntes, como o Senhor quebrou as minhas. Dá a ele a mesma chance que me deste. Sua oração era simples, mas carregada de uma fé que só quem já viu Deus agir tem. Lucas, a princípio, tentou se soltar, murmurando palavras confusas. Mas algo naqueles olhos, capaz de Sofia e a determinação de José, o fez parar. Ele começou a chorar, não de vergonha, mas como se uma carga pesada estivesse saindo de dentro dele. Eu não aguento mais, gaguejou. Todo mundo já desistiu de mim. José sorriu e disse: mas Deus não desiste. E nós também não. Vem com a gente. Hoje mesmo você vai conhecer um lugar onde as pessoas te amam sem nem te conhecer. E assim, entre lágrimas e esperança, Lucas aceitou ir com eles à igreja. Naquela mesma noite, na congregação cristã no Brasil, Lucas ouviu pela primeira vez que Jesus podia libertá-lo de verdade. Os irmãos o receberam sem julgamento, com abraços e palavras de encorajamento. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou, Lucas sentiu algo que nunca havia sentido, uma paz que enchia o peito, como se uma luz tivesse acendido dentro dele. Os dias seguintes não foram fáceis. As tentações voltavam, as lembranças do passado o assombravam. Mas José e Sofia não o deixaram sozinho. Eles o levavam para os cultos, oravam com ele nas madrugadas quando a luta apertava, e lhe mostravam, na prática, que a vida com Deus era possível. Cada dia é uma vitória, irmão, José dizia. Deus não tira a luta, mas ele te dá força para vencer. Pouco tempo depois, Lucas estava de pé, firme, diante da igreja, dando seu testemunho. Eu pensava que estava perdido para sempre. Mas Deus usou esse casal, essa igreja, para me mostrar que eu ainda tinha valor. Sua voz tremia, mas seus olhos brilhavam. Hoje, eu não sou mais escravo das drogas. Sou filho de Deus. A plateia aplaudia, não por ele, mas pela glória de Deus. Muitas pessoas naquele dia se emocionaram, incluindo uma senhora que, ao final do culto, procurou José e Sofia. Meu filho está preso nas drogas há anos. Vocês podem me ajudar? Eles sorriram, porque sabiam que não eram eles os salvadores, que eram apenas instrumentos nas mãos de um Deus que nunca desiste de ninguém. E assim, a corrente de fé continuava. José, que um dia foi resgatado das trevas, agora era usado para resgatar outros. Sofia, que aprenderá a confiar em Deus desde pequena, via sua fé se multiplicar em vidas transformadas. E a congregação cristã no Brasil seguia sendo um farol, um lugar onde o impossível se tornava real, não por mérito humano,
mas pela graça de um Deus que age quando seu povo ora. Porque milagres não são apenas curas físicas ou livramentos instantâneos. Às vezes, o maior milagre é ver uma vida quebrada sendo restaurada, um coração endurecido amolecendo, uma família sendo reconstruída. E isso, José e Sofia sabiam muito bem, só acontece quando deixamos Deus escrever nossa história. Os anos passaram, e o testemunho de José e Sofia se espalhou como um fogo que não se apaga. Não eram mais apenas nomes em uma lista de membros da igreja, mas vivas provas de que Deus ainda fala, ainda toca e ainda transforma. E foi numa tarde de domingo, enquanto o sol se punha sobre o templo lotado, que uma nova história de milagre começou a se desenhar. Dentro daquele mesmo salão onde José um dia chorou seus pecados e Sofia aprendeu a orar, agora estava Maria Clara, uma jovem de 22 anos que carregava no olhar um cansaço que nem o sono conseguia tirar. Ela havia chegado ali arrastada pela tia, que não desistia de convidá-la para os cultos. Só uma vez, minha filha, pedia a tia, sem saber que aquela vez seria o divisor de águas na vida da sobrinha. Maria Clara sentou-se nos últimos bancos, de braços cruzados, o coração fechado como uma fortaleza. Não queria estar ali. Não acreditava em nada daquilo. Sua vida era um emaranhado de decepções, o pai que a abandonara, a mãe que se afogava no álcool, os namoros que só lhe traziam dor. Deus? Se existe, por que nunca me ajudou, pensava, enquanto os hinos soavam ao seu redor. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre o amor de Deus que não desiste de ninguém, Maria Clara sentiu um calor estranho no peito, como se uma mão invisível tocasse sua alma ferida. Ela tentou ignorar, mas as lágrimas começaram a descer sem permissão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia nomear. Era como se, depois de anos vagando no escuro, uma luz fraca, mas persistente, começasse a brilhar em seu caminho. Ao final do culto, quando o pastor fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus, Maria Clara sentiu um impulso que não veio dela. Levantou-se, trêmula, e caminhou até a frente. Não sabia o que dizer, não tinha palavras bonitas, só conseguia chorar. Mas ali, entre os braços abertos dos irmãos que oravam por ela, Maria Clara ouviu uma voz no íntimo: "Filha, você não está sozinha mais." Nos dias que seguiram, ela voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia mudado. As irmãs da igreja a abraçaram sem julgamentos. Os jovens a incluíram nas atividades. E, aos poucos, Maria Clara começou a entender que aquele lugar não era só de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, como ela, haviam sido quebradas e coladas pelas mãos de Deus. Um domingo, enquanto testificava pela primeira vez, com a voz embargada, ela contou como havia planejado tirar a própria vida naquela semana em que entrou pela primeira vez na igreja. "Eu só não fiz porque, no último minuto, minha tia me arrastou para cá. E aqui eu encontrei uma razão para viver." O templo explodiu em glórias a Deus. Não era uma cura física, não era R$ 1.000.000 caído do céu, era uma alma resgatada das garras da morte. E isso, para a congregação, era o maior dos milagres. José, que agora servia como diácono, ouviu aquele testemunho e sorriu. Lembrou-se de si mesmo, anos antes, perdido e sem esperança. Sofia, ao seu lado, enxugava as lágrimas com um lenço, agradecendo a Deus por mais uma vida transformada. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas paredes simples, os céus se abriam e o sobrenatural se tornava real. E assim, a corrente de fé continuava. Não por força humana, não por mérito de homens, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu aquele lugar, a Congregação Cristã no Brasil, para ser um canal de amor, de perdão e de segundas chances. Porque enquanto houver alguém disposto a se ajoelhar e clamar, ele estará ali, pronto a responder. E os milagres? Ah, os milagres nunca param. Eles só esperam por um coração que esteja aberto para recebê-los. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se despediam com apertos de mão e abraços fraternos, um jovem chamado Lucas entrou pela porta dos fundos da igreja, hesitante. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam, e o cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas. Ele não sabia bem por que tinha vindo ali, talvez fosse o convite insistente de uma tia que orava por ele há anos, ou talvez fosse apenas o desespero de quem já tinha tentado de tudo e não encontrava saída. Dentro do templo, a luz amarela das lâmpadas criava um clima de paz. Alguns irmãos ainda conversavam em voz baixa, e o som do órgão,
tocado suavemente pela irmã Maria, enchia o espaço com uma melodia que parecia abraçar a alma. Lucas se encostou em uma coluna, observando tudo com desconfiança. Ele não acreditava em milagres. Na verdade, não acreditava em quase nada depois de tudo que tinha vivido. Foi então que o irmão João, um dos presbíteros, se aproximou com um sorriso tranquilo. Não fez perguntas, não deu sermões. Apenas colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Filho, Deus te trouxe até aqui hoje. Não foi por acaso. Lucas queria responder com ironia, mas algo em aquele olhar sincero o fez calar. Ele apenas baixou a cabeça, e as lágrimas, que há tanto tempo segurava, começaram a cair. Enquanto isso, no pequeno salão ao lado, a irmã Clara e outras obreiras preparavam café para os que ainda permaneciam. Elas não sabiam da presença de Lucas, mas oravam em silêncio, pedindo que Deus tocasse cada coração que ali estivesse. Porque na CCB, eles sabiam, muitas vezes, a maior batalha não é contra o pecado visível, mas contra a dor invisível que corrói a alma. Lucas foi levado para uma sala reservada, onde o irmão Paulo, com voz firme mas cheia de compaixão, começou a falar sobre o amor de Deus. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, que eram verdades simples, como a de que Jesus não desistia de ninguém, por mais perdido que estivesse. E enquanto o irmão Paulo orava, Lucas sentiu algo estranho, era como se uma corrente invisível estivesse se quebrando dentro dele. As amarras do vício, da revolta, da solidão, tudo parecia perder força. De repente, ele caiu de joelhos. Não por pressão, não por obrigação, mas porque algo dentro dele o impelia a se render. E ali, entre soluços, ele clamou: Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu. Mas uma paz, profunda e inexplicável, encheu seu coração. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro há anos. Quando Lucas saiu dali, 2 horas depois, seu rosto estava diferente. Os irmãos notaram imediatamente, os olhos, antes opacos, agora tinham um brilho. A postura, antes curvada pelo peso da culpa, estava ereta. Ele não estava curado da noite para o dia, a jornada ainda seria longa, mas algo havia mudado. Ele tinha encontrado uma esperança que não vinha dos homens, mas de Deus. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos. Não era fácil. As tentações voltavam, as memórias do passado o assombravam, e às vezes ele pensava em desistir. Mas sempre havia um irmão ou uma irmã ao seu lado, orando, incentivando, mostrando que ele não estava sozinho. A irmã Sofia, que tinha chorado no culto anterior, se aproximou dele certa vez e disse: Eu também já estive onde você está. Mas Deus é fiel. Ele não nos abandona. E assim, passo a passo, Lucas foi descobrindo que a transformação não era um evento, mas um processo. Um processo cheio de quedas e recomeços, mas também de vitórias que só Deus poderia dar. Ele começou a servir nos trabalhos da igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois ajudando na distribuição de cestas básicas para os necessitados. E a cada ato de amor, sentia o coração mais leve. 1 ano depois, em uma noite de Santa Ceia, Lucas se ajoelhou diante do altar com lágrimas nos olhos. Dessa vez, não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Porque ali, naquele mesmo lugar onde tinha chegado quebrado, ele agora se levantava como uma nova criatura. Não por seu próprio esforço, mas pela graça de Deus, que o tinha encontrado justamente quando ele achava que não havia mais saída. E a corrente de fé continuava. Porque a cada Lucas que chegava, a cada Sofia que chorava, a cada João que estendia a mão, Deus confirmava: a CCB não era apenas uma igreja. Era um lugar onde o impossível se tornava possível, onde vidas eram restauradas e onde, a cada dia, o sobrenatural se manifestava na simplicidade da fé. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. Basta um coração disposto a crer. O milagre completo. Quando Lucas se levantou daquele altar, não era mais o mesmo homem. As cadeias que o aprisionavam por anos, o vício, a culpa, a solidão, haviam se partido como vidro sob seus pés. Em suas mãos, agora trêmulas de emoção, seguirá um papel amassado, o exame médico que, dias antes, confirmara uma doença sem cura. Mas ali, entre lágrimas e abraços dos irmãos, ele soube: o relatório estava errado. Deus havia escrito outra história.
Naquela mesma noite, Sofia, a jovem que há meses não conseguia andar por causa de um acidente, deu seus primeiros passos, não com muletas, mas com os braços erguidos em adoração. João, o pai que chegará com o filho nas costas, desesperado por um milagre, viu o menino abrir os olhos depois de 3 dias em coma. Pai, eu sonhei com um homem de roupas brancas, sussurrou a criança. E o hospital, no dia seguinte, não encontrou explicação médica para a recuperação. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas ou livramentos espetaculares. Às vezes, são o perdão que nasce no coração endurecido, a paz que substitui a ansiedade, a família que se reconcilia depois de décadas de silêncio. O verdadeiro milagre é perceber que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando. A lição. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada é impossível para aquele que tudo pode. Lucas, Sofia e João não receberam respostas porque eram especiais, receberam porque, na sua fraqueza, escolheram confiar. E isso muda tudo. Porque a CCB não é um prédio, nem um conjunto de regras. É um lugar de encontros, entre o homem e Deus, entre a dor e a esperança, entre o a não dá mais e o eis que faço novas todas as coisas. Os milagres não terminaram no passado. Eles estão acontecendo agora, na vida de quem, como você, ousa acreditar. E a pergunta que fica é: qual será o seu?